Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir novamente as Escrituras no Evangelho de Lucas. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Vamos dar leitura a alguns versos. A partir do verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. O verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Amém, irmãos. Nos confiamos na graça do Senhor para poder encerrarmos esse encargo em torno à bem-aventurada esperança. Nós concluímos a palavra de ontem com este ponto de transição entre a condição de esterilidade que é manifesta aqui na vida de Isabel, no casal, Zacarias e Isabel, e a resposta de Deus para aquela condição que, na verdade, é uma figura de uma realidade contextual que ecoa em nossos corações esses dias. Nós falamos que, para compreendermos a questão de esterilidade, era preciso tratar esse assunto com grande delicadeza. Nós não podemos ser levianos em interpretá-lo. Então, me parece que o texto que mais ajuda a compreender esse assunto é o relato no qual o Senhor, saindo de Betânia, teve fome. Ele foi lá numa figueira que tinha muitas folhas. Isso era um prenúncio de que provavelmente ele encontraria figos prematuros antes do verão. Ele colocou a mão e então não encontrou nada. Então a figueira, aquela, era estéril. É as necessidades do Senhor que nos são apresentadas naquele relato, em Marcos capítulo 11. Deus tem uma grande necessidade, se nós podemos dizer assim. Porque Deus é totalmente satisfeito em si mesmo. Deus é o Deus da glória. A glória de Deus é a expressão da satisfação que Ele tem em si mesmo. Mas, de alguma maneira, o Senhor, Ele quis abrir aquela glória para colocar mais um participante naquela eterna comunhão e coabitação divina. Esses somos nós. O Senhor nos chamou para entrarmos na sua glória. Por causa do pecado, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos enviou o seu próprio Filho e Ele conduziu muitos filhos à glória. Então, meus amados irmãos, a questão da glória do Senhor é o nosso foco central. A esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, irmãos, nós temos ouvido do Senhor que é a glória de Deus. Como Ele a quis abrir para o homem, ela busca um lugar de repouso. É o próprio Deus que busca um lugar de repouso. Nós podemos traduzir essa questão de necessidades de Deus com aquele lugar de repouso que o Senhor busca para colocar a sua habitação. É o Pai quem tem muitas moradas. Lembre bem, mas naquelas moradas é Ele que quer fazer habitação. Então a grande pergunta de Deus é: qual é o lugar do meu repouso? Que casa me edificareis? A satisfação de Deus é Ele preencher de glória a sua casa. É Ele
habitar na plenitude de quem Ele é, naqueles que chamou, unidos a seu Filho Jesus. O caminho para satisfazer aquela necessidade de Deus, que nós vimos também na palavra, que nos nossos dias é evidente que não temos atingido aquele nível de glória, de vida e poder que o Senhor busca, onde a igreja tem uma debilidade no impacto sobre o mundo, onde o testemunho do Evangelho do Senhor tem sofrido vexame diante dos nossos olhos. E não é um vexame por causa de um vitupério da glória do Evangelho. Na verdade é porque nós temos diluído a força, temos diluído a vida, temos diluído o poder, a esperança da presença do Senhor entre nós. Porque nosso coração tem sido negligente para buscar Ele. Então, aquele caminho para restaurar o testemunho do Senhor, para Ele encontrar o seu lugar de repouso, está figurado aqui, quando Zacarias e Isabel, aqueles que eram estériles, aqueles que não podiam ter filhos, um dia Zacarias foi chamado, por sorte, a entrar no templo e oferecer o incenso. Então, preste atenção à figura aqui em Lucas capítulo 1, o verso 9. Ele entrou no templo do Senhor para oferecer o incenso. E o verso 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. O que é oração? Oração, irmãos, é a devoção ao Senhor. É nós derramar o nosso coração para buscar a sua face e para Ele ter expressão através de nós. Olha a glória da igreja. O que nós conseguimos atar aqui na terra será atado nos céus. O que desatarmos na terra é desatado nos céus. Quando dois ou mais irmãos, eles têm comunhão e um ponto de encontro na glória do Senhor, os céus podem se mover aqui na terra. Esse é o privilégio que é confiado para nós nesta geração, sendo a antessala do regresso do Senhor. Agora, irmãos, eu gostaria de colocar uma palavra de consolo nesse assunto. Porque, evidentemente, nenhum de nós sabe pedir ou orar como convém. E o Senhor tem nos providenciado um caminho de misericórdia. Ele ainda providenciou um caminho para nós podermos orar apesar da nossa fraqueza. Então, um texto muito conhecido por todos é em Romanos capítulo 8. Nós podemos abrir juntos o verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A impressão que me dá esse texto aqui, compreendendo dentro do contexto de Romanos capítulo 8, vocês sabem que tem descritos aqui 3 gemidos. O gemido da criação, aquele gemido que está dentro de nós, os que esperamos a redenção, e o gemido do Espírito. Então, se a palavra está hoje produzindo um efeito no teu coração, no meu coração, se o Senhor ele está trabalhando e abrindo um espaço no nosso coração para que a semente dessa palavra comece a crescer, o Espírito Santo ele tem ainda mais interesse do que nós em fazer isto uma realidade que nos leve a uma vida de oração que toque os níveis mais altos do nosso chamamento. Sabe o que o Senhor está buscando? Apenas a nossa disposição. O que mais nós vamos oferecer? É Ele quem faz tudo em nós. É dele o querer e é dele o fazer. Amados irmãos, se nós temos uma disposição genuína a buscar a face do Senhor, nós temos a intercessão do Espírito Santo no nosso interior para pedir como convém. Talvez as nossas palavras no começo não vão conseguir atingir o alvo, mas se o coração tem uma disposição real,
O Senhor ama aquela realidade interior. O Senhor quer ver o que está acontecendo no interior da igreja com essa palavra. Assim, os sinais externos, se eles são harmônicos com nossa realidade interna, então virão depois. Mas o Senhor nos confiou o Paracletos, o Consolador, o Intercessor, o amigo fiel, o nosso advogado, o nosso encorajador, aleluia, o nosso fortalecedor. E Ele pode orar como convém, mas não só Ele. E é aqui que eu quero acrescentar mais um texto em Hebreus, capítulo 7. O grande assunto de Hebreus é o sumo sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja bem aqui o verso 24 e 25 do capítulo 7 de Hebreus. Este, quer dizer, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então o Senhor nos confiou um intercessor dentro do nosso espírito, o glorioso Espírito Santo. Mas também nós temos um intercessor à direita de Deus. Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos o que dizer ao Senhor. Apenas a disposição do nosso coração a buscar a face do Senhor. Então o Espírito Santo, Ele que prescruta o profundo do coração, Ele saberá também o que pedir para que Deus faça a sua vontade entre nós. Mas também o próprio sumo sacerdote celestial, que é um presente de Deus para a igreja. Nós temos tal sumo sacerdote. O mundo não tem. Nós temos tal sumo sacerdote. Ele traspassou os céus. Ele foi recebido arriba lá em glória. Ele foi assentado à direita de Deus. Ele tem a face do Pai. E Ele está levando a nossa causa, que é a sua causa, diante de Deus. O único que o Senhor busca é uma disposição genuína para Ele continuar trabalhando em nós. Então o Senhor fará um arranjo de circunstâncias e a palavra continuará trabalhando no nosso coração. E nós poderemos avançar segundo a sua causa. Como Paulo ora pelos seus irmãos lá em Éfeso, ele diz: por esta causa dobro os meus joelhos. Oh, irmãos, nós precisamos dobrar o nosso coração e também os nossos joelhos diante do Senhor, pela causa do Senhor, a glória do Senhor, a plenitude de Deus. É esse o grande assunto que deve ocupar nosso coração. É esse o nosso foco pelo qual caminhar. Meus amados irmãos, precisamos continuar com o relato de Lucas, porque o que eu quero focar a atenção hoje tem a ver com a resposta que Deus deu para Zacarias e Isabel. Na verdade, é uma resposta que Deus enviou por causa dele mesmo. A causa dele era enviar, naquela ocasião, o seu filho em forma de homem. E a resposta que Deus deu para Zacarias e Isabel foi João o Batista. Então, quando nós limos no começo, no verso 13, a resposta que o Senhor enviou através de um anjo é que Isabel, a mulher de Zacarias, daria à luz um filho que teria um nome de João. Como nós falamos ontem, nós centramos nesses textos para fazer uma abordagem com uma expectativa de tirar dele a vida que tem contida. Não apenas ver o relato histórico. As coisas que estão escritas, elas foram escritas para o nosso ensino, para nosso consolo, para corrigir, para nos mostrar aquilo que Deus quer fazer hoje através da sua palavra. Então, meus amados irmãos, a condição de Zacarias e Isabel, ela mostra a realidade contextual daqueles que esperam pelo Senhor na antessala, a poucos
dias de vir o cumprimento, a plenitude do propósito de Deus. E o movimento que nós analisamos ontem tinha a ver com o panorama, a esfera, o ambiente moral ao redor deles. Tinha a ver com a memória que eles tinham do nome do Senhor, que ela é explícita nos nomes de Zacarias e Isabel. Tinha a ver com a condição espiritual, uma figura de que Deus estava buscando sua satisfação. E ainda João, agora, como resposta de Deus, isso tem a ver conosco. Tem a ver com que Deus tem algo a fazer entre nós, antes de enviar novamente o seu Filho. E aquilo que Deus dará como resposta entre nós, aquele movimento celestial, antes do Senhor Jesus voltar, é uma dádiva de Deus. Este é o significado do nome João. Um presente de Deus. É claro que o caminho é a oração, mas todo é por graça. Então veja comigo algumas marcas aqui do ministério de João. Na verdade, nós não vamos focar nossa atenção em João propriamente tal, porque nós estamos visando o que Deus quer fazer com a igreja na antessala do regresso de Cristo. Então, veja bem. O nome dele é João. E o verso 14 diz: E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Esse aqui é uma primeira marca daquilo que Deus terá quando suas necessidades comecem a ter satisfação, encontrando lugar entre nós. Terás prazer e alegria. Quando nós vemos a proposta deste mundo diante dos nossos olhos, uma das grandes máximas ou expectativas de sucesso tem a ver com a procura pela felicidade. Buscar o bem-estar. E nós temos a tendência que quando a palavra não está trabalhando no nosso coração, porque nós não temos misturado ela com fé, então outras palavras, outras ideias, outras estruturas e fortalezas mentais vão ocupando lugar em nós. E nós devemos reconhecer, irmãos, com sinceridade diante do Senhor, que aquela procura pela felicidade, de alguma maneira, também tem ganhado lugar no nosso coração. Nós somos inclinados a buscar o Senhor pelo nosso bem-estar. Mas veja aqui, o que o Senhor quer mostrar? Quando Ele tem suas necessidades satisfeitas, quando Ele encontra lugar em nossos corações, quando o Senhor pode repousar a sua glória entre nós, então, aí tem uma consequência sobre nossos corações. Terás prazer e alegria. Você sabe como confirmar isto? Lá em Éxodo, no capítulo 33, naquela oração de Moisés, tão preciosa. Ele pediu pelo caminho, pela presença e pela glória do Senhor. E quando ele pede pela presença do Senhor, o Senhor responde a ele e diz: a minha presença irá contigo e te farei descansar. Quando a presença de Deus está comprometida, então nós temos repouso, temos prazer, temos alegria no coração. Agora, meus irmãos, um grande sintoma do povo cristão dos nossos dias é um desânimo. Você vê que isso é uma evidência que o Senhor não está encontrando lugar entre nós. Nós podemos argumentar isto de muitas maneiras. Mas saiba bem que neste tempo, como nós falamos ontem, tem uma grande oposição espiritual. Me permitam colocar aqui um contexto para poder explanar essa questão um pouco melhor. Nós somos, em termos gerais, ainda mais os irmãos que têm caminhado mais anos com o Senhor, mais anos,
como aqueles que um dia foram chamados desde a Babilônia pelo Senhor. E o espírito deles foi despertado com uma voz que dizia: subi a Jerusalém. Saí de Babilônia, meu povo, e subi a Jerusalém. Aqueles que são protagonistas do começo desta obra onde o Senhor abriu a visão celestial para todos nós. Aqueles que representam um primeiro movimento de restauração nos nossos dias. Eles ouviram a voz do Senhor dizendo: saí de Babilônia, meu povo, e subi a Jerusalém para edificar casa para Deus. Esse é um dos grandes assuntos que temos ouvido. A glória e a casa do Senhor. Então, décadas atrás, o Senhor mostrou parte da sua glória. Ele abriu a visão celestial para todos nós, principalmente para a primeira geração. E aí, aquela geração colocou o altar. E a comunhão com Deus foi restabelecida de um modo genuíno. Aquela primeira geração colocou os alicerces do santuário. E tinha choro misturado com alegria. Tinha uma nostalgia daquela glória que a casa teve no começo. E o que seria dela agora? Mas estavam fazendo um movimento de restauração de grande valor aos olhos de Deus. Eu penso que nossos pais espirituais, tanto nessa geração quanto historicamente, eles são protagonistas desse movimento. Mas olhe bem, se você ler com cuidado lá Esdras, o capítulo 3, capítulo 4, vai descobrir que sempre que tem um movimento de importância para o propósito de Deus, terá também oposição espiritual. Então se levantaram os inimigos, ofereceram fazer concessões com eles, ofereceram também trabalhar juntos. E como não conseguiram isto, então começaram a oprimir, a murmurar, a criar dissensão, até o ponto de tirar, arrancar todas as forças daqueles que um dia foram chamados para edificar a casa de Deus. Eu creio, irmãos, que essa palavra é tão atual. Que tem uma geração que o Senhor despertou o espírito deles. Que o Senhor abriu os olhos deles. Que a visão celestial resplandeceu nos seus corações. Que eles ouviram a voz do Senhor claramente dizendo: subi a Jerusalém e edificai a casa de Deus. Mas logo de um tempo, a oposição espiritual começou. E aquela geração entrou num grande desânimo. Agora, nós que viemos junto com eles, que nascimos um pouco depois deles terem tido aquela experiência de primeira fonte, talvez também entramos naquele mesmo estado de ânimo. Num cansaço, num desgaste. E o que acontece é que os materiais necessários para edificar a casa de Deus se tornaram materiais para uso individual. Usufruíram para edificar as suas próprias casas. Muito lindas, bem adornadas, bem protegidas. E então o Senhor teve que despertar um novo movimento do seu falar ao coração do povo. Mas veja bem, irmãos, o que eu quero mostrar aqui é que nós estamos vivendo um cansaço espiritual e ele se traduz nisto. Nós chegamos numa reunião de oração e já não gostamos do sabor grato da presença de Deus conosco. Chegamos na reunião de oração cansados. Não temos força para levantar uma oração diante do Senhor. Nós temos uma rotina mecânica nas nossas reuniões de assembleia. Nós perdemos a expectativa do Senhor se reunir conosco cada vez que estamos congregados. Na mesa do Senhor, nós incluso nós perdemos a reverência diante dele. Nós não medimos o que significa a presença do Senhor conosco através do partir do pão. Nós colocamos nossas mãos naquela mesa santa e não temos tido uma realidade espiritual ao comer ou ao beber da copa.
nós transformamos isso num ritual. Então, tudo aquilo que tinha vitalidade está agora seco. Esta é a realidade dos nossos dias. A glória do Senhor não encontra lugar entre nós. Mas, talvez mais para frente eu vou tomar novamente aquela figura. Só queria mostrar que essa é a causa do nosso desgaste espiritual. E que o único que nos pode fazer descansar e trazer prazer e alegria é a presença renovada do Senhor entre nós. Buscar a face do Senhor. A resposta do Senhor é Ele entre nós. É Ele que quer se reunir conosco. Você sabe muito bem o convite do Senhor. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou, da cima para baixo. É como que os céus estavam chamando a grande voz e dizendo, vinde. Aconteceu algo sobrenatural. O véu do templo se rasgou. O Santo dos Santos está aberto. Aquele chamamento se confirma com a voz do Espírito Santo lá em Hebreus, capítulo 10, quando diz, acerquemo-nos, aproximemo-nos, tendo ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar. E também diz, não deixando de nos congregar. Você sabe muito bem o que significa isso. Não é deixar de se congregar numa reunião literal, propriamente tal. Pode ser, mas significa não deixando de congregarmos com o Senhor no Santo dos Santos. Porque o véu está aberto. Porque agora nós podemos entrar na sua presença. Porque Deus nos quer dar a sua face. Porque a glória do Senhor, ela está buscando um lugar de repouso. E Ele confia a sua glória para aqueles que o buscam. Aleluia. O nosso sumo sacerdote nos garante aquele caminho, aquela liberdade. É Ele quem está intercedendo a nosso favor. É Ele que está como mediador diante da face de Deus para nos trasladar também aquela realidade espiritual e nos fazer viver os céus aqui na terra. Vamos voltar agora a Lucas capítulo 1, verso 15. Nós precisamos dar vários detalhes mais. O verso 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte. Eu quero chamar a atenção aqui a primeira expressão. Será grande diante do Senhor. É claro que aqui está se referindo, em primeiro lugar, a João Batista. E nós precisamos configurar esse texto com um outro relato do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, o verso 28. São palavras de Cristo referentes a João, o Batista. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Precisamos ler de novo. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Agora veja bem, a resposta do anjo, que na verdade era a resposta de Deus, disse para Zacarias e Isabel, olha, aquele João, ele será grande diante do Senhor. E nós conhecemos qual que foi o ministério de João Batista. Ele era a voz que no deserto, ele clamava e dizia, preparai o caminho ao Senhor. Ele preparou o caminho para a primeira vinda do Messias. Mas veja bem a avaliação do Senhor Jesus, que é surpreendente. Mesmo que o ministério de João é o maior entre todos os profetas da antiga dispensação, ainda o menor no reino de Deus, ele é maior do que o João. Quer dizer, o que é a igreja? É a verdadeira realidade daquele vaso profético que era João Batista. O que somos chamados a ser nós nesse tempo? João era aquela voz no deserto que preparou o caminho do Messias. A igreja, mais do que uma voz, ela é a grande trombeta celestial que começa a fazer sonar aquele brado de Deus, dizendo, eis que vem o Salvador. Eis que vem o Verbo de Deus. Irmãos, veja comigo um texto também aqui em Apocalipse.
no capítulo 8, o verso 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e fora lhe dava 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Irmãos, isso aqui é uma realidade que acontecerá diante dos nossos olhos se respondermos a essa palavra nesse tempo. As orações dos santos serão adicionadas àquele incenso celestial. E então subirão à presença de Deus. E quando isso começar a acontecer, as trombetas de Deus começarão a soar neste mundo. Quer dizer que a igreja é o vaso do qual Deus tem a expectativa para que seja aquele instrumento através do qual Ele colocar a sua vontade e ainda os seus juízos sobre este mundo. O Senhor nos chamou para que debaixo dos nossos pés seja aplastado Satanás. E essa é uma promessa maravilhosa lá em Romanos capítulo 16. O Deus de paz, Ele aplastará em breve, esmagará em breve a Satanás debaixo dos pés da igreja. Você pode olhar para si mesmo e pensar que sua realidade é muito pequena. E pode ser até verdade. Mas aqui está Deus querendo abrir um caminho entre nós. Para esta realidade espiritual. E veja bem, porque se começaram a soar as trompetas de Deus, então vamos chegar até a final trompeta. Por lo menos no relato aqui de Apocalipse. E naquele momento, olha o que acontecerá. E quem é o instrumento que Deus usa? Olha bem aqui, Apocalipse capítulo 10, primeiramente. Capítulo 10, verso 7. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Ou também o mistério de Deus. Eu acho que fica melhor aquela expressão. O mistério de Deus. Como anunciou aos profetas, seus servos. Nós precisamos parar um pouquinho aqui. Porque nós estamos dizendo que a igreja é o vaso corporativo que Deus usará para concluir a dispensação do seu mistério. Mais do que ser uma voz que clama no deserto, a igreja, a noiva do Cordeiro, será o vaso corporativo que Deus usará para concluir a dispensação do seu mistério. O grande desejo de Deus, o mistério da sua vontade, o mistério de Deus, o mistério de Cristo, tudo terá a sua plenitude através do vaso que Ele escolheu para si. Aquele vaso que está despertando diante dos nossos olhos. Aquele vaso que somos nós. Aquele vaso que Ele chamou e lavou no sangue do Cordeiro. Aquele vaso que Ele fez assentar juntamente com Cristo em lugares celestiais. Aquele vaso, Ele estará orando para que a dispensação do mistério seja cumprida, para que chegue à plenitude. E veja aqui qual é a consumação. Apocalipse, capítulo 11, o verso 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará para todo o sempre. Os reinos do mundo, que hoje parece que estão num grande desordem, porque o mundo jaz, no sentido prático, sob o maligno. Mas Deus é o Senhor e o Rei soberano. Mas um dia, aquela realidade que hoje é plena nos céus, terá seu cumprimento aqui na terra. E uma voz dirá: os reinos do mundo, que hoje estão dispersos,
que hoje se levantam contra o Senhor, que hoje preparam a plataforma para aquele que se opõe ao Senhor, para aquele que tomará o lugar de Deus, enganando as nações. Aqueles reinos do mundo um dia se prostrarão diante de Deus. Eles virão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Porque o grande propósito de Deus é reunir todas as coisas no seu Filho. E quando tudo pertence a seu Filho, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, então ele entregará o reino ao seu Pai. E Deus será tudo em todos. Ele reinará para todos sempre. Então veja bem o que o Senhor busca entre nós. Qual é a resposta do Senhor quando Ele enche de glória a sua casa? Aquele vaso corporativo que irá trazer a glória de Deus sobre essa terra. Hoje, a igreja tem um impacto fraco, mas o Senhor nos está despertando para que nós mesmos, que estamos ouvindo esta palavra hoje, e conhecemos a condição presente do nosso coração, sejamos os protagonistas do cumprimento, da plenitude daquilo que acabamos de ler. Você acredita nisso, irmão? Uma pequena disposição do coração é suficiente. O Senhor está nos despertando para aquela realidade espiritual. Verso 15, novamente, do capítulo 1 de Lucas. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Eu gostaria de meditar nessa expressão. Será cheio do Espírito Santo. É verdade que nós estamos lendo em relação a João Batista. Nós estamos aplicando isto, aquele vaso corporativo, no final dos tempos. Será cheio do Espírito Santo. Gostaria de ler um texto introdutório para poder mostrar este ponto em particular. Ageu capítulo 2, o verso 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Eu quis colocar esse verso aqui, irmãos, porque nós precisamos também receber essa pergunta de parte do Senhor hoje. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Muito claro, irmãos, que nós não somos nenhum grupo de sobreviventes do primeiro século. Mas nós temos uma realidade comunicada através do livro de Atos. Nós conhecemos como foi a vida, o poder, a esperança, a habitação da glória de Deus na sua casa, no Pentecostes, nos movimentos do primeiro século que o Senhor teve com sua igreja. Como em tão pouco tempo a glória do Evangelho conquistou um mundo conhecido. Como ele transformou um império bárbaro numa sociedade onde o Evangelho tinha ganhado os corações do maior número daqueles que habitavam o Império Romano. O segredo é esse. O Espírito Santo tinha sua plenitude naquele vaso corporativo daquele tempo. Em outras palavras, todos foram cheios do Espírito Santo. Agora essa pergunta volta para nós. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? Quer dizer, nós que temos percebido a realidade espiritual por vermos o que o Senhor deixou no texto sagrado. E como a vezes agora? Nós precisamos ser sinceros diante dessa pergunta. O que é que nós podemos colocar como parâmetros de comparação e nos ver que estamos na mesma capacidade, no mesmo nível do que foi a igreja no começo? Nós carecemos da presença do Senhor como foi no primeiro século. Nós precisamos daquela visitação do Senhor. Mas também precisamos ter a resposta
das orações que pedem por um reavivamento da sua obra. Permita-me acrescentar ainda um texto mais. No Evangelho de Mateus, capítulo 19. O verso 7, nós vamos ler rapidamente o contexto. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Por que eu estou lendo esse texto aqui do divórcio no contexto da plenitude da glória de Deus na sua casa? Porque o que me chama a atenção aqui é que quando algo tem um funcionamento imperfeito, quando algo não é a expressão plena da vontade de Deus, então Jesus chama a atenção a eles para o princípio. Quem é que ficado de vós que tenha visto esta casa como ela era no princípio? Sempre que tem algo que perdeu a sua força, seu vigor, seu poder, sua glória, então o Senhor chama a colocar a atenção ao princípio. Isto, é claro que está sendo aplicado aqui no contexto do divórcio. Na verdade, no contexto do matrimônio. O Senhor quer chamar a atenção àquilo que era a realidade de Deus desde o começo. Que o Senhor fez macho e fêmea, e, portanto, um homem deixaria seu pai e a mãe, e se uniria à sua mulher, e seriam os dois numa só carne. Mas o ponto aqui é, nós podemos aplicar esse texto para a questão da vida e o poder e a glória de Deus sobre a sua casa. Podemos aplicar esse texto para a questão do Pentecoste. Podemos aplicar esse texto para a vida que a igreja vivia no começo. Se nós trouxéssemos esse texto à nossa realidade presente, você sabe como seria lido? Aliás, aquela pergunta de se nós podemos fazer isso, a resposta é sim. E não sim, senão precisamos fazer isto. Precisamos ver qual era a ideia de Deus no princípio para encher de glória a sua casa. Precisamos ver como que Deus age quando Ele tem satisfação na sua casa. Mas se nós colocamos a aplicação presente desse texto, olhe, irmão, com cuidado, como o Senhor julga nosso coração. Olhe bem, Ele diz, por causa da dureza do vosso coração vos permitiu. E eu leio isso e dói o meu coração. Porque sabe qual é a resposta do Senhor para explicar, para Ele mostrar por que nós temos uma condição tão miserável de vida cristã? Por que nós vivemos com tanta limitação a experiência do céu na terra? Por que a igreja não tem o impacto que hoje tem? Que hoje se vê tão fraco neste mundo? Pela dureza do nosso coração. E o mais trágico, o mais dramático, é que o Senhor, Ele faz uma concessão com a dureza do nosso coração. E Ele nos permite viver naquela mediocridade. Eu penso que isso é um juízo do Senhor sobre nós para purificar a sua casa. Nós percebemos a dureza do nosso coração que tem feito que a igreja viva num nível tão miserável nesse tempo. Como já temos dito em outro momento, talvez a igreja nunca contou com tantos recursos no nível material, no nível de avanço do progresso da revelação de Deus, de como ela foi resgatada na história. Mas nós não conseguimos tomar daquelas riquezas. Não conseguimos nos apropriar das glórias de Cristo que Ele depositou no decorrer da história, através da sua igreja. Então nós vivemos uma vida fraca. E nos acostumamos a essa realidade do Evangelho. Isso dói meu coração, porque a resposta do Senhor, segundo este texto, é que o Senhor o permitiu pela dureza do nosso coração. Nós vemos hoje uma experiência daqueles que somos chamados a ser testemunho do Senhor, ainda tão limitada.
Onde está o protagonismo do Espírito, como era no começo? Onde está a devoção pelo Senhor, como era no começo? Onde está aquela oração unânime que os irmãos tinham lá? Lá em Atos, capítulo 1, verso 14, diz que eles perseveravam unânimes em oração e súplicas. Me permita um comentário pequeno em torno a esse texto. A palavra perseverar aí significa ter uma dedicação fiel a alguém. Você vê? Uma só coisa. Uma coisa eu pedi, e essa buscarei. Perseverava. Uma segunda palavra, e eu gostaria de ler para vocês qual é a definição que faz o comentarista bíblico em torno a ela, é a palavra unânimes. Aquela palavra é um vocábulo em grego muito lindo. A palavra é homotumadon. É uma imagem quase musical. Um conjunto de notas é tocado e mesmo que diferentes, as notas harmonizam em grau e tom. Como os instrumentos de uma grande orquestra sob a direção de um mestre, assim o Santo Espírito harmoniza as vidas dos membros da Igreja de Cristo. Unânimes. Pode ter diferentes instrumentos, mas todos têm o mesmo grau. Todos harmonizam num tom. É a unidade na diversidade. Irmãos, quanto nós carecemos de uma unidade genuína. Que o Senhor purifique nossos relacionamentos. Precisamos crescer naquela comunhão que o Pai nos chamou. Você sabe muito bem que se você tem uma divisão com o irmão, imediatamente está dividido do Pai e do Filho. Nós não podemos permitir continuar caminhando dessa maneira. Como o Senhor vai ganhar um espaço entre nós? Como o Espírito Santo vai encher de glória a sua casa? É mesmo Ele querendo fluir através de nós. Se nós temos dificuldades de relacionamento uns com os outros, se murmuramos uns dos outros, temos dificuldades de ter um irmão de confiança a quem abrir o nosso coração por temor a ser julgados. Se ainda temos casos que ainda não estão resolvidos, se não temos praticado o perdão, assim como o Senhor nos perdoou. Será que nossa experiência de comunhão se reduz aos momentos que estamos ao redor de uma mesa só? Nós precisamos enxergar a realidade espiritual. Fiel é Deus que nos chamou à comunhão do seu Filho. Ele nos vai assentar na sua mesa. E na sua mesa tem um protocolo de comportamento, se me permitem dizer isso. É o Pai que chamou. E antes de fazer-nos assentar aí, Ele nos lavou. Então Ele vai pedir que todos aqueles que estão assentados na mesa, junto com Ele e seu Filho, eles não tenham comentário algum de como seus irmãos eram antes de se assentarem ali. Tudo aquilo que você ouve do outro, toda aquela história passada, toda aquela história suja até, ela já ficou lavada, ela já assumiu. O Senhor a enterrou, o Senhor olvidou dela, esqueceu dela. Agora na mesa deles tem homens e mulheres santificados em Cristo Jesus. Os nossos relacionamentos já não são mais na carne. Ainda se nós conhecemos Cristo segundo a carne, como disse Paulo, já não conhecemos Ele assim. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Na verdade, o nosso relacionamento já não é mais natural. Jesus é o mediador dos nossos relacionamentos. É Ele que se coloca diante do Pai por nós e se coloca entre nós para nos relacionarmos na esfera da sua comunhão. Unanimidade é termos um só coração pela glória do Senhor. Irmão, aquele chamamento que o Senhor está fazendo para colocar a sua glória na sua casa, para vivermos a vida dos céus na terra, não é apenas uma resposta individual. Se me permite dizer, Deus não pode encontrar um caminho numa resposta apenas individual. É a igreja que tem que ser despertada. Somos todos nós que temos que nos ajustar diante do Senhor. Se aquela unanimidade está sendo ferida por alguma coisa, se o inimigo ganhou lugar nas nossas assembleias, rompendo a comunhão que o Senhor nos chamou, então é agora. É agora a hora de ajustar isto. Porque o Senhor não conseguirá encher de glória a sua casa
se Ele não restaura a comunhão com Ele e entre nós. Então, não espere mais. A terceira palavra que eu citei lá em Atos 1:14, lembra que perseveravam unânimes em oração. Aquela palavra oração significa dedicados a Ele, em devoção a Ele. Então, me permita voltar àquela ideia lá de Mateus capítulo 19. O fato que o Senhor está chamando a atenção para nós é voltar o nosso coração para Ele e considerar que no começo Ele não tinha outro nível de trabalhar com a igreja se ela não estava cheia do Espírito Santo. Eu não sei, irmãos, como nós ainda temos a ousadia de colocar nossas mãos na obra do Senhor sem buscar a plenitude da vida no Espírito. Isso julga meu próprio coração. Porque nós temos acostumado a viver a vida cristã num nível muito baixo. E o Senhor tem permitido pela dureza do nosso coração. O Senhor, vem agora e quebranta a rocha do nosso coração. Senhor, nos faz ter um amor renovado por Cristo Jesus. Que Ele venha agora e peleje contra nós pela sua palavra. E Ele quebrante a dureza do nosso coração. O Senhor não pode caminhar com um povo de dura cerviz. E nós não podemos ficar tranquilos até dizer, Senhor, se a tua presença não vai conosco, então não nos tires daqui. Nós precisamos que o Senhor ande conosco, nós precisamos andar com o Senhor. Você não caminha com um povo de dura cerviz. Senhor, quebrante nosso coração. Eu quero mostrar para vocês algumas evidências do que era a igreja cheia do Espírito Santo. Do que era a glória de Deus repousando sobre a sua casa no começo. Porque, irmãos, uma palavra de consolo é esta. Aquela profecia lá em Atos capítulo 2, onde Pedro se levanta e diz, isto é aquilo que disse o profeta Joel. Parece-nos que ela espera por uma plenitude que ainda nós não vimos. O Senhor derramou o seu Espírito no Pentecostes inicial. Mas a plenitude daquilo, as sinais nos céus, aquele fogo e o vapor de fumaça, ainda não aconteceu nessa terra. O Senhor irá colocar o selo do seu Espírito antes das trombetas soarem. No seu povo, o Senhor irá restaurar o testemunho e a glória da sua casa antes dele voltar. Porque o Senhor virá por uma noiva adornada. Ela será adornada aqui, debaixo das pressões dessa terra. Mas ela dará um passo a favor do Senhor. O Senhor irá tomar os seus santos. Ele irá ser admirado. A sua glória será contemplada. Todos se maravilharão diante dele no dia da sua glória. Ele conosco. Deus com seu povo. Meus irmãos. Então não nos permitamos olhar para aquele Pentecostes inicial, olhar para aquela glória do começo, apenas com um sentimento nostálgico. Não se permita aquilo. Muitos eruditos das Escrituras, eles têm feito comentários extensos no livro de Atos, mas colocam de alguma maneira sempre uma nota de rodapé. Isto aconteceu só no começo. Não podemos garantir que aquilo volte a acontecer. Que miserável. O nível de vida da igreja que o Senhor espera é ela cheia do Espírito Santo. O Senhor quer visitar a sua vinha. O Espírito já foi derramado em Pentecoste. Aquele Espírito está esperando que nós bebamos dele. Que nós entremos no seu rio. Para ele fluir através de nós. E ser uma fonte que salte para a vida eterna. Então, as evidências que eu quero mostrar para vocês são só algumas marcas para ver o protagonismo que o Espírito Santo tinha no começo. Aliás, não temos tempo para abrir as Escrituras, então eu vou ir citando algumas. Mas o primeiro que eu quero dizer para vocês, se você ler com cuidado os livros de Atos, os discípulos estavam marcados por um sentimento no seu coração naquela oração de Atos 1:14.
e naquela oração de Atos capítulo 2, verso 1. Marcados por um sentimento no seu coração. Sabe qual era? Saudade. Eles tinham nostalgia pelo Senhor. Eles tinham o desejo de ver o rosto do Senhor. Me permita dizer isto. Eles nem sabiam o poder e as coisas que aconteceriam quando eles fossem cheios do Espírito. Eles nem imaginavam que falariam em outras línguas. Nem imaginavam que o Senhor, pela mão deles, iria ressuscitar mortos. Nem imaginavam que iriam transformar o mundo pela pregação do Evangelho. Não imaginavam isso. Eles não anelavam poder quando eles oravam pelo Espírito Santo. Eles não anelavam poder quando esperavam o consolo do Senhor. Eles tinham anelos por Cristo. Nunca na história teve um Pentecoste tão genuíno quanto este. Todos os outros Pentecostes, todos os outros reavivamentos que teve na história da igreja, eles têm uma marca de carnalidade. Porque tinha ambição humana pelo poder do princípio. Porque tinha ambição humana pelo protagonismo e pela glória e o status que dava no nível espiritual viver aquela experiência. Muitos adicionaram ao mover daqueles reavivamentos posteriores só por curiosidade. Nunca teve um avivamento tão genuíno quanto o Pentecostes inicial. Se nós esperamos a plenitude do Pentecostes final, a vida cheia do Espírito da igreja na antessala do regresso do Senhor, nós devemos esquecer de pensar pedir por poder. Nós devemos esquecer de pensar pedir por sinais e portentos. Nós devemos pedir por uma presença renovada de Cristo em nossos corações. Nós devemos ter saudades do Senhor. Senhor, eu nunca vi tua face de forma literal. Senhor, eu te conheço pela palavra revelada no meu espírito. E cada vez que eu vejo quem eres tu, cada vez que eu vejo o precioso que é o Senhor Jesus, eu sinto que eu não irei descansar, Senhor, até ter você completamente. É isto o que moverá os céus para Ele derramar do seu Espírito. Nós que vimos um pouco da glória do Senhor, nós que recebemos um pouco da luz da glória do Senhor, não descansaremos até ter Ele na plenitude, até ver o seu rosto de aprovação. Meus amados irmãos, olhe, pense um momento, que lindo, quando o nosso Salvador, o Rei dos Reis, Ele deu um sorriso para nós, dizendo, bem, meu servo fiel. Aleluia. Porque Ele reinará sobre todo o universo. E Ele sentirá desejos de estar conosco. Por isso é que nós devemos clamar. Um desejo genuíno pelo Senhor Jesus. É isso que fará derramar o seu Santo Espírito. Na verdade, Ele já derramou. Mas é isso que fará Ele ter uma visitação, uma experiência renovada, uma vida cheia no Espírito. Isso pode ser vivido a partir de hoje, meus irmãos. Se hoje o Senhor encontra caminho no nosso coração, se hoje Ele vai limpando o coração da sujeira que nós temos acumulada, se hoje nós temos um desejo genuíno por Ele, então o Senhor, o próprio Espírito de Deus, encontrará lugar no nosso coração onde repousar. Veja, uma outra marca interessante. O protagonismo do Espírito Santo no livro de Atos é impressionante. Não tinha arranjo humano. Se você vê a expansão do Evangelho, nos capítulos 4 até o capítulo 10 do livro de Atos, você vai encontrar os primeiros movimentos dentro da terra de Palestina. Eles cumprem de maneira perfeita e simétrica aquela palavra de Cristo quando disse que eles seriam testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, por exemplo, você analisa o caso do primeiro movimento do Espírito para trazer o testemunho além de Jerusalém. Ele utiliza a Pedro, João e Filipe. E vocês vão ver que tem um primeiro movimento que vai de Jerusalém, Judeia até Samaria, com Pedro, João e Filipe. Mas logo o Espírito Santo toma o Filipe. O Senhor fala ao coração de Filipe e diz, vai agora, descendendo pelo sul, até Gaza. E de Gaza ele é trasladado até Azoto. E de Azoto ele é trasladado até Cesareia. Se você olha o mapa com cuidado, você vai ver que é uma rota planejada como os ponteiros de um relógio. Ela vai do sul, vai para o sul-oeste
vai logo para o Ocidente e daí sai um movimento de expansão e aparece o Evangelho em Damasco. Esse é um primeiro movimento, mas veja um segundo movimento. Agora, através da experiência de Pedro, o Espírito Santo chama Pedro e lhe envia para Lida e também para Jope. E logo disso, ele vai para Cesareia. E se você faz uma análise no mapa, vai descobrir que o movimento segue a mesma simetria do que o começo. Primeiro para sul, depois para sul-ocidente, depois para ocidente, e logo acaba lá em Antioquia. É claro que Pedro não foi para lá, mas são os movimentos do Espírito, da expansão do Evangelho. Sempre um movimento que segue os ponteiros do relógio. Esse é um movimento simétrico, um movimento coordenado. Mas nenhum dos apóstolos se juntou numa reunião para planejar, olha, nós vamos fazer dessa maneira aqui para cumprir a palavra de Judeia, Samaria e o último da terra. Não. O Espírito Santo tinha pleno protagonismo. O quanto precisamos orar, buscar a presença, a direção, o envio do Senhor para quando estamos comprometidos com sua obra. Não nos permitamos mais, meus amados irmãos, fazer nada do que é espiritual, sem antes orar até o Senhor confirmar que seu Espírito, sua presença, sua glória, seu caminho está entre nós. É isso que a igreja precisa. Nós precisamos ler o capítulo 11 e parar aqui, porque podemos mostrar um monte de marcas de como o Espírito tinha preeminência para glorificar o Filho exaltado à direita de Deus. É esse o ministério do Espírito Santo. Ele não veio de por si. Ele veio para glorificar o Filho. É por isto que quando nós temos desejos genuínos pelo Filho de Deus, saudades do Senhor, desejos, anelos pela presença e a glória do Senhor, então que o Espírito Santo vai encontrar caminho em nós. Então veja bem aqui o capítulo 11 do livro de Atos. No verso 19. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando na Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Esse aqui é um primeiro movimento interessante. Estes, que tinham saído por causa da perseguição, a raiz do que aconteceu com Estevão, tinham a costume de falar o evangelho sobre os judeus. Mas teve uma turma de irmãos que teve a ousadia de falar para os gregos. Então veja bem aqui. Quem que inspirou aquela ousadia? Como que eles entenderam que era necessário fazer algo diferente? Como nós falávamos ontem. De repente os métodos tradicionais, já o Senhor não compromete mais a sua presença com eles. Mas veja o que aconteceu aqui. Eles entenderam a mão do Senhor. Tem um salmo, não sei como é na versão portuguesa propriamente tal, mas em espanhol é mais ou menos assim, traduzido ao português. Diz, assim como os servos olham para a mão do seu Senhor, assim os nossos olhos olham a Ti, Senhor. Isso fala de sensibilidade espiritual. Então, aquele salmo está citando uma experiência que tinham os escravos com seus senhores. E eles conheciam que quando o Senhor movia a mão dessa maneira, era uma coisa. E se ele a movia assim, podia ser outra. E assim sucessivamente, uma série de gestos que eles nem precisavam e perguntar o que era, porque eles já conheciam e esperavam a direção dos seus senhores. É isto que aconteceu com aquela turma que pregou o evangelho para os gentios em Antioquia. Verso 21. E a mão do Senhor era com eles, porque eles tinham visto onde estava a mão do Senhor. Aliás, uma pergunta que nos convém fazer sempre é: onde está o Senhor? Onde Ele tem comprometida a sua mão? Onde Ele tem comprometida a sua vontade? Onde Ele quer nos conduzir? Para onde que a arca do seu testemunho está indo? Onde está o Senhor? A mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor.
Você pode ver o respaldo dos céus aqui, nesse movimento diferenciado. Já não pregando para os judeus só, senão também pregando para os gentios. Eu não sei se eles tinham ouvido alguma notícia do que tinha acontecido na casa de Cornélio lá pouco tempo atrás, no relato de Atos capítulo 10. Mas, pelo menos, eles tiveram uma decisão de pregar de uma maneira diferente. Eles falaram para os gentios. O quanto, irmãos, também precisamos de uma direção do Senhor, de repente, para romper o esquema mental que nós temos. Porque nós pensamos que as pessoas que hoje são a máxima manifestação de imoralidade, eles são um objeto, inalcançável. Será que já passou isso por tua mente? Mas veja bem, o Deus da glória, Ele foi capaz de transformar um perseguidor de cristãos, a um que tinha tocado no corpo de Cristo, aquele que respirava ameaças de morte, e transformá-lo num precioso apóstolo do Senhor. Experiências de Saulo para Paulo. O Senhor pode fazer algo tremendo naqueles que nós não temos nenhuma expectativa. Que o Senhor use a sua igreja para alcançar, para testemunho da glória dele, aqueles que parece que hoje não têm nenhuma possibilidade de transformação. Você sabe muito bem a que eu estou me referindo. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aqui eu gostaria de destacar a frase, com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Eu penso que esse aqui é um caminho para o Senhor ganhar um lugar num vaso corporativo. Aliás, quando eu estou lendo o exemplo de Antioquia, eu estou falando daquilo que o Senhor busca num vaso corporativo. Permanecer com o coração firme diante do Senhor. Firme naquela palavra que Ele está falando. Orando com aquela palavra que Ele está falando para nós. Reagindo àquela palavra. Sendo nossa disposição firme para ser a resposta dEle às tuas necessidades. Bernabé, então, ele percebeu que era necessário buscar ajuda. E foi chamar Saulo até Tarso. Achando-o aí, o verso 25, o conduziu para Antioquia. O verso 26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E preste atenção aqui. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Essa igreja para nós é uma grande escola daquilo que Deus busca num vaso corporativo. Porque você sabe o que significa isso aqui? Que por primeira vez eles foram chamados de cristãos. Até aquele momento, eles eram os nazarenos, eles eram os galileus, eles eram aqueles que andavam no caminho. Mas aqui eles são identificados com o nome do Senhor. O que é o vaso corporativo que o Senhor quer levantar nesse tempo para preparar o caminho para o retorno de Cristo? É aquele lugar onde o nome, a presença, a glória, o caminho do Senhor está comprometido. Um vaso de testemunho para todas as nações. Um vaso onde o Senhor coloque a sua unção. E ela transborde. Porque, a propósito, eu gostaria de dizer que aquela palavra cristãos, na verdade, ela é um diminutivo de Cristo. Você sabe muito bem que Cristo, o significado grego dele é ungido. Então é Cristo o ungido. Aquele cabeça que foi exaltado à direita de Deus. Que ele foi ungido com o óleo da alegria mais do que os seus companheiros. Ele é a cabeça que recebeu o óleo da santa unção do Senhor. A aprovação de Deus depois dele ser ressurreto e ascendido até a direita de Deus. E aquele óleo, no cabeça exaltado, ele começou a correr pelas suas barbas. E aí começou a avançar no seu corpo, até chegar à borda das suas vestes. Então eles, mesmo que pretendiam brincar, colocando aquele nome para os irmãos em Antioquia, falaram de uma realidade espiritual. O ungido e a unção
naquele vaso corporativo. Cristo e os cristãos. O que é a igreja? O lugar onde a glória do Senhor repousa. Não podemos descansar até ver essa realidade nos nossos dias. O Senhor nos está chamando para aquela realidade. Esse texto aqui tem uma configuração preciosa com o texto que foi lido de manhã. Com isso vamos fechar Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, o verso 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja aqui a promessa do Senhor para aqueles que têm fome por Ele, para aqueles que querem conhecer o seu rosto, para aqueles a quem o Senhor abriu uma pequena porta, onde eles podem entrar e conhecer a face de Deus. Para eles, os vencedores, eles serão coluna no templo de Deus. Dele nunca sairá. E o nome do Senhor estará escrito sobre aqueles. E o nome da cidade de Deus, a habitação de Deus, a morada de Deus, escrita também neles. A nova Jerusalém, que desce do céu, aquela cidade nupcial, aquela cidade de firme fundamento, aquela cidade que é a consumação do propósito de Deus, aquela cidade que é aquilo que Deus tem no seu coração eternamente, aquilo Deus compromete. Nós vemos isso como um princípio, como uma realidade parcial na igreja na Antioquia. Mas o Senhor quer fazer isto conosco, quer que sejamos os precursores da plenitude do seu propósito nessa hora, nessa última hora. O Senhor Jesus, Ele está voltando. O Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus, Ele está querendo logo nos encontrar nos ares. É por isto que esta palavra, mesmo que muitas vezes ela choca com nossas consciências, mesmo que muitas vezes ela quebranta a dureza do nosso coração, ela está nos chamando para uma realidade maior. O Senhor quer nos fazer protagonistas do último mover da sua obra. E não será feito de uma outra maneira, senão com uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós devemos orar pelo Senhor, por buscar Ele, por anelos, porque queremos ver Ele novamente. A Ele cavalgando sobre seu cavalo branco, aquele fiel e verdadeiro, aquele verbo de Deus. Tem um hino em espanhol que diz: face a face espero vê-lo, mais além do céu azul. Face a face em plena glória, eu quero ver o meu Jesus. Aleluia, aleluia. Amado Senhor, amado Pai, obrigado por Tu ter dispensado Tua palavra para nós. Obrigado por Tu tocar nossos corações. Obrigado por mostrar, Senhor, ainda a dureza dos nossos corações. Obrigado porque Tu vai pelejando contra nós com Tua palavra. Porque Tu vai abrindo uma brecha nos nossos corações para entrar a Tua semente e frutificar. Senhor, nós queremos nos entregar novamente a Ti e a Tua causa. Nós queremos que os nossos amores pelo Teu Filho sejam despertados. Nós queremos ser aquela resposta para Teu reavivamento antes de enviar Teu Filho novamente. Até o tempo da restauração de todas as coisas. Nos ajuda a cooperar contigo no Teu eterno propósito. Senhor, vem e limpa nos nossos corações toda sujeira que precisa ser tirada. Senhor, purifica a Tua casa e enche-nos de glória. Senhor, nós vemos como foi a Tua glória no começo. Apenas conseguimos enxergar um pouquinho, mas nós vemos quão carentes estamos hoje. Agora nós pedimos pelo Senhor Jesus. Nós queremos o Senhor Jesus. Queremos que Ele regresse logo. Queremos que Ele regresse diante dos nossos olhos.
Avança tudo quanto seja necessário em nós. Senhor, continua com tua palavra trabalhando. Desperta nossos corações. Levanta teu testemunho aqui. Nas igrejas aqui representadas. Também no nosso país. Senhor, vem, levanta a tua igreja ao redor do mundo. Vindica o teu testemunho. Senhor, visita a tua vinha. Glorifica teu nome entre nós. Que o inimigo seja aplastado na nossa geração, debaixo dos nossos pés. Para a glória do teu nome, vem e toma o teu reino. Os reinos desse mundo virão a ser do Senhor e do seu Cristo. É essa a nossa glória. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia.